A pandemia da Covid serviu de pretexto para muita maracutaia. E os escândalos não param de vir à tona. Você está vendo a prisão. Hoje a Polícia Civil e o Ministério Público fazem operação contra a suspeita de superfaturamento mais uma vez em compra de respiradores. Pelo menos 5 pessoas já estão aí, ó, passeando pelos corredores da cidade da polícia. E é para lá que eu vou com ele, com o Jackson Silva, com o primeiro assunto do dia. Bom dia, Jack. Olá, Isabelle Benito. Bom dia a todos. 5 pessoas foram presas até o momento. Carros de luxo também foram apreendidos, além de armas. Daqui a pouco eu volto a contar detalhes dessa grande operação que continua acontecendo. E é contigo, Isabelle Benito. Da Polícia Civil com o Ministério Público, você tem os detalhes com o Jackson Silva, que está acompanhando a chegada desses presos. Inclusive, acompanhou todas essas imagens que a gente mostrou na abertura e mostrou agora. Boa tarde, Jackson. Olá, Isabelle Benito. Boa tarde a todos mais uma vez. Ao meu lado está o delegado responsável pela investigação, Herbert Tavares Cardoso, e a promotora do GAECO, Gláucia Rodrigues. Uma boa tarde para vocês. Obrigado pela participação no SBT Rio. Entristece muito falar desse assunto, porque milhares de pessoas morreram com essa doença que, infelizmente, matou muita gente. E saber que o Rio de Janeiro, infelizmente, teve, né, essa corrupção, principalmente de respiradores. Explica pra gente, doutor, como aconteceu. Foram quase 3 anos de investigação, né? Não, sim. Bom dia, na verdade, né? A investigação começou em 2020, Sim. Quando ocorreu a compra superfaturada, eivada de várias irregularidades, mas acho que a doutora Gláucia vai explicar melhor isso, né? Caberia mais falar sobre, como a gente conversou, sobre a questão da execução. Hoje foi a 3ª fase, começou em 2020, a investigação, a primeira deflagração em janeiro de 2021, Sim. E em agosto do ano passado a 2ª fase. Agora a 3ª fase, já com a denúncia feita pelo GAECO, pelo Ministério Público, e recebida pelos juízes que deferiu as prisões. Na verdade, hoje foi deflagrada a 3ª fase da Operação Éolo, que assim chamamos porque envolve respiradores, e na mitologia grega Éolo é o senhor do vento, dos ventos, na verdade. E na data de hoje foi cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e havia 7 mandados de prisão, dos quais cumprimos 5 e 2 pessoas seguem foragidas. Foi alvo da ação de hoje o ex-prefeito de Carmo, que era prefeito ao tempo dos fatos, o ex-secretário da Meio Ambiente, que foi quem intermediou essa situação, e os presos, na verdade, são empresários ligados a esse esquema aí de compra irregular de respiradores superfaturados e com uma completa fraude a qualquer tipo de concorrência, além de laranjas usados por essas pessoas, um assessor parlamentar que intermediou toda a situação, desde a verba até a destinação final dos municípios, e um agente ligado a esse assessor parlamentar que saiu oferecendo esses respiradores à cidade de Carmo. Doutora Gláucia, infelizmente, mais políticos envolvidos também, inclusive a própria LERJ naquela ocasião, né? Certo. Nas investigações, como o doutor Herbert já adiantou, nós logramos apurar que, em verdade, a fraude ela começou na LERJ, ela partiu de dentro da LERJ. A Assembleia Legislativa, na época da Covid, destinou uma verba de cerca de R$1 milhão para os municípios, para que utilizassem no combate à pandemia, e esse valor ele podia ser utilizado para compras de insumos sem licitação. Em razão disso, esse denunciado vinculado à LERJ, que à época era assessor parlamentar do gabinete da presidência da Assembleia Legislativa, ele então começou a oferecer essas verbas ao tempo em que indicava especificamente aquele que deveria ser contratado, ou seja, já era um esquema que nascia, né, que desde o seu nascedouro já tinha a carta marcada de quem deveria ser contratado. Isabelle, eu vou passar para você falar com os entrevistados, mas doutora, só para confirmar para a gente, esse que a senhora falou agora é o Rui Tomé de Souza Aguiar, é ele, né? Correto. E foi preso em Barra de Guaratiba, Isabelle Benito. Ô, doutora, a gente está vendo a chegada de cada um. Boa tarde para vocês. A gente está tentando entender, porque não é um esquema fácil de entender, imagino, de investigar
e conseguir provas o suficiente, tanto para o delegado, doutor Herbert, como para o Ministério Público, para a doutora, para conseguir que a justiça, né, autorize, assim, para as pessoas entenderem melhor, a prisão dessas pessoas, o fato de hoje. Para a gente entender melhor, tudo começa, como disse a promotora, numa autorização dentro do Ministério, da Alerj, que facilita a compra num momento como aquele, que era um Deus dará, a gente sabe, tanto é que tem vários escândalos. E aí, ele autorizando essa compra sem licitação, abriu brecha para os corruptos, que já deviam fazer outras coisas. Mas assim, foi um prato cheio. Eu queria entender primeiro, quem são esses presos de hoje? Mas eu acho que o delegado pode falar melhor dos presos de hoje, mas para a promotora que já está com o microfone que eu estou vendo aí, como que era esse esquema? A partir do momento em que se houve uma facilitação autorizando a compra imediata sem licitação, como que foi essa negociação entre até assessores que já ofereciam, se eu entendi, você me corrija, doutora, já oferecia até essas empresas com essa facilidade já no esquema? Boa tarde. Boa tarde. Sim, correto. Em verdade, a compra sem licitação não foi autorizada propriamente pela Alerj. Já era um permissivo da própria legislação federal em razão do momento emergencial pelo qual o país e o mundo passava. Então, em verdade, os criminosos eles simplesmente se aproveitaram desse permissivo de modo a se locupletar e desviar aquela verba pública. Foi isso que aconteceu. Um dos assessores, para você entender em casa, o que aparece é o primeiro que está... eu não sei se eu me lembro se é o doutor Herbert está com a mão no ombro dele, o doutor pode falar, mas tem uma imagem, eu não sei porque eu vi que é um homem bem forte que está ao lado dele e um advogado. Doutor, quem são esses presos que chegaram aí? Quem são esses presos dentro da investigação? Bom, já mencionado aí o assessor parlamentar, né, que foi mencionado. Além dele, o empresário, proprietário de fato da empresa beneficiada por todo o esquema, porque o nome dele não aparece no quadro social. E os demais, uma pessoa que foi presa em Laje Muriaé, no interior do estado, que não está aqui, foi conduzida para a nossa delegacia 112EP por questão de logística, que é ligada a uma empresa que participou dessa simulação de concorrência aí, com cartas marcadas. E os demais são pessoas ligadas à empresa desse empresário principal aí favorecido, e alguns com participação efetiva na empresa, outros a gente entende que são meros laranjas que tiveram o nome usado em troca de benefício, é claro, ninguém empresta o nome de graça, para poder participar dessa empresa aí e o principal proprietário da empresa se resguardar disso aí. São são os 5 que estão aqui, e lembrando que tem 2 pessoas ainda foragidas, que a gente está diligenciando para tentar capturar ainda hoje, se possível, e essas pessoas não sendo capturadas vão ter as fotos divulgadas e tal, e vão para o rol do Disque Denúncia. O doutor, tanto o doutor quanto a doutora, pode me responder uma coisa, se é que eu sei que não faz parte, isso para vocês é o superfaturamento, todo o esquema para chegar até eles e os nomes exatos com provas, porque ninguém acha, nem no jornalismo, nem na polícia, ninguém acha. Para se levar ao ar ou para ser preso, tem que ter certeza com provas. Esses respiradores, porque a gente já viu escândalos do qual se teve superfaturamento, que já é o crime, mas mais do que isso, um crime para a sociedade duplo, do qual você superfatura e do qual muitas vezes essas pessoas, essa população não teve nem acesso a esses respiradores. Vocês conseguiram captar dentro desse âmbito, se chegou a ser usado, além de superfaturado, eles existiram para atendimento da população? Não, Isabelle, esses respiradores, em verdade, eles foram entregues à prefeitura na oportunidade. Alguns deles quebrados, ou seja, nem funcionavam, e outros estavam em péssimo estado de funcionamento. E foram adquiridos por um valor absolutamente exorbitante, né? Eram 10 respiradores, 4 quebrados, no momento que as pessoas mais precisaram, né? Exatamente, no momento que as pessoas mais precisavam, esses... criminosos brincando com a vida das pessoas, né, utilizando dinheiro público para comprar objetos que em nada auxiliariam no combate à pandemia.
Lembrando só, antes de eu passar para o delegado, você passar para o delegado, tem uma imagem rodando aqui, que é uma imagem emblemática da Polícia Civil. O doutor vai poder falar maior, que é o desdobramento, que é esse daí. Que isso que está tirando dentro do cano são pacos de dinheiro, literalmente em canos de PVC, enterrados no sítio do prefeito, se eu não me engano. Não era isso, doutor? Isso, Isabelle Benito, no sítio do prefeito, e hoje na operação também teve armas apreendidas em diversos endereços, tá, Isabelle Benito? Pode falar, doutor, por gentileza. Houve na ocasião, na prisão do prefeito, dinheiro escondido no sítio dele, e hoje também teve armas apreendidas. Diferenciando um pouquinho as situações, a situação do ex-prefeito hoje, ele foi alvo de busca e apreensão, e não foi encontrado esse valor em dinheiro, não. Esse valor em dinheiro foi uma operação que ocorreu até como desdobramento dessa operação, com informações de celulares que aproveitamos, e era um esquema de superfaturamento em processo de coleta de lixo. Ele foi preso pelo fato, inclusive, foi preso em flagrante por lavar dinheiro com esse dinheiro. Sim. E agora está em prisão domiciliar. E foi busca e apreensão. Em relação a hoje, foram pedidas armas de fogo, sim. As armas tinham registro, só que, como é uma organização criminosa que tem potencialidade lesiva, entendemos aqui em conjunto com a doutora Glaucia que era de bom tom apreender essas armas para que não fossem empregadas para intimidação, etc. Esses carros de luxo foram encontrados onde? 2 carros de luxo encontrados na residência do assessor parlamentar e um deles desse empresário que era o favorecido por todo o esquema. Ô, doutor e doutora Glaucia, só para entender, não, eu lembro dessa história do cano, que é emblemática, o cano enterrado, né? Ele não queria, ele achava que o banco não dava juros suficiente para dinheiro sujo, e ele enterrou, era da coleta de lixo. Eu lembro bem, mas assim como vocês, a gente analisa a operação em si, no caso vocês, o crime em si, mas a gente traz o histórico, porque a gente tem um armazenamento muito bom, tipo vocês, quando lembra de um processo antigo, tenta trazer para conseguir, junto ao Ministério Público, uma denúncia melhor, junto à promotora, a doutora Glaucia, um entendimento melhor, aí depois a doutora Glaucia junto à justiça, um entendimento melhor, pra gente traçar o perfil. Essa imagem dessas armas é de hoje? Essa daí tá me confundindo. Essa também é arquivo, então tá bom. Agora eu vou trazer aqui a doutora Mônica Ariel, que tá como comentarista aqui, doutor, só pra gente falar uma coisa. O trabalho desses dois que estão na tela agora, tanto da Polícia Civil como do Ministério Público, doutora Mônica, é um trabalho muito difícil, porque muita gente pergunta assim, nós estamos falando ainda de respingos, ainda de trabalho? Sim, porque quando você começa uma operação, você não sabe onde vai dar. O desenrolo, ali nós estamos na tela com o Ministério Público, que é um órgão totalmente independente, Polícia Civil, que faz o papel de polícia jurídica, que é a judiciária, que é levantar provas, mas um trabalho de investigação dos dois, do qual é o trabalho mais difícil que eu acho dentro dessa cadeia punitiva, que é você não achar, você conseguir provar. E sim, não só isso, como podemos outros. A gente está falando de milhões. A gente está falando, doutora Glaucia traz numa resposta muito emblemática, que eu falo aqui, a corrupção, ela não só, ela vai ferir a população por ser dinheiro público, superfaturamento. A doutora Glaucia traz uma realidade dolorosa de que não funcionava essa porcaria desse respirador, mesmo que superfaturado já era crime, mas o povo estava morrendo de falta de ar. E mais do que isso, quem está num papel importante para tomar decisões se preocupa em roubar ao ajudar uma população. Então é um caso muito mais emblemático, às vezes, do que a prisão de um traficante, sim, que não vamos desmerecer. Mas uma operação como essa, a população tem que entender a importância dela. Maravilhosa. E é uma operação que não pode ser uma resposta imediata, porque requer, né, uma investigação minuciosa. E outra coisa, são pessoas poderosas, são pessoas com influência, então, né, tem que ser devagar. Às vezes, com certeza, eles encontraram problemas, mas foi lindo, parabéns. E outra coisa, fora ser um crime, né? Todo crime é imoral, mas essa imoralidade é gigante. É um prefeito que foi eleito pelo povo. Exatamente. Esfaqueia as costas desse povo, né? É uma população que, se for a gente comentar aqui, se for conversar, se fosse um trabalho que eu tivesse aqui, sabe, doutora Herbert, também a promotoria também, sabe quando vocês tentam trabalhar e falam assim, meu Deus, eu tenho cobertor curto, se não conseguir alcançar mais minha mão? A gente aqui, se fosse, o trabalho certo seria
ir agora lá na cidade e perguntar das prioridades dessa cidade. Aqui eu tenho também meu cobertor oculto, eu tenho que acompanhar vocês, a operação, trabalho espetacular que a gente está fazendo de trazer todos vocês aí, doutor levando a prisão de um por um, as imagens que a gente tem de arquivo, mas certo seria ir ouvir essa população, porque o trabalho policial e também por parte do Ministério Público nessa sinergia que a gente tem visto e eu gosto muito, poderia existir antigamente? Poderia. Não sei se existia, vocês podem falar melhor do que eu. Mas hoje a gente vê funcionando perfeitamente e dando as caras, dando entrevista, a promotora tendo cara, tendo nome, o processo, o papel. As polícias civil e militar sempre deram a cara, mas a gente saber dessa sinergia importante, que a troca de informação, doutores, eu gostaria que vocês falassem melhor, a troca de informação e que cada vez deve ser maior, eu acho que é muito importante, porque às vezes você está correndo com o inquérito, a doutora tem uma informação outra, cruzando esse tipo de informação, esse tipo de povo aí, ó, não consegue não. Eles se acham espertos, mas por outro lado, tem a força de você coibir o crime, mas culturalmente dar uma resposta a essa população dessa cidade que se sente tão, tipo assim, caraca, o cara roubou de respirador que não funcionava. É uma resposta também como sociedade para eles, né? Doutora, a Isabela falando com a senhora sobre essa questão, né, dessa corrupção, e a senhora queria falar com a Isabela agora sobre a lavagem de dinheiro, como esse grupo também lavava o dinheiro para esconder, né, das investigações. Certo. A lavagem de dinheiro ela ainda será mais aprofundada, é uma investigação também extremamente complexa. De todo modo, já há imputação na denúncia de lavagem relativamente a cerca de R$120 mil em espécie que foram encontrados escondidos no armário do assessor parlamentar por ocasião da deflagração da segunda fase da operação. Nós estivemos lá na casa dele no ano passado, quando encontramos essa quantia e por conta disso ele está denunciado. Tá aí, gente, parabéns. A gente vai trazer daqui a pouco a reportagem completa, Ministério Público e Polícia Civil, num trabalho de sinergia, porque quando se fala em crime organizado, bota a promotora aqui e bota também o doutor, quando se fala em crime organizado, é bom a gente saber que tem aquele crime organizado dentro da favela, mas é bom a gente saber que tem o crime organizado do qual permeia e pode estar jantando na mesa ao lado, e as pessoas como sociedade têm dificuldade de ver essas pessoas como bandidas. E vocês fazem o papel de mostrar, a gente só explana, mas de mostrar com provas e com trabalho de uma equipe que vem por trás de vocês. Eu sei como trabalha um policial civil, um delegado, e o delegado aqui é o delegado. Poderia estar de terno e gravata, tá lá não, operacional lá atrás, uma equipe que vem por trás, né? Uma equipe que ele tem que gerir como gestor, assim como a promotora, de sempre motivar, porque muitas vezes, eu sei como funciona, o delegado fala, cara, nós vamos dar o bote, é frustrante, o cara que passou a noite, ficou fora de casa, tá lá com o delegado, mandando imagens, mandando agora, um golaço como esse tem que ser explanado. Parabéns a vocês e principalmente por quem tá atrás de uma doutora Glaucia, por quem tá atrás de um doutor, de um delegado, uma equipe, doutor Herbert, todos vocês, para mostrar para essa sociedade, não só que esses vagabundos são crime organizados, mas em resposta a uma sociedade que é carente de tanta coisa. Obrigada, Jackson Silva. Daqui a pouco eu volto com você. Agradece aos doutores, porque eu sei que todo mundo quer falar com eles, tá? A gente vai trazer agora para você em detalhes. Você viu que a gente trouxe o desdobramento dela, em que lembra do caso do prefeito que também é alvo dessa, preso quando guardava cano, dinheiro em cano no próprio sítio. Hoje, a Polícia Civil e o Ministério Público fizeram essa operação contra o esquema mais de superfaturamento na compra de respiradores da cidade do Carmo. 10 comprados a preços exorbitantes. Não funcionavam. 5 pessoas estão presas até agora. Entre elas, um empresário e um assessor parlamentar. Qual era o papel de cada um deles? Quem mais pode estar envolvido? Você vai ver agora na reportagem do Jackson Silva. Rodou. Rui Tomé de Souza Guiar foi um dos alvos da operação. Ele foi preso em uma mansão em um condomínio em Barra de Guaratiba, na zona oeste do Rio. Rui é suspeito de fazer parte de um esquema de corrupção na compra de respiradores durante a Covid-19. Rui, você é acusado de fraudar. O que você tem que falar em sua defesa? Na época do negócio, ele era assessor da presidência da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.
Atualmente, ele está lotado no gabinete do deputado estadual, Andrezinho Ceciliano. A folha de pagamento de setembro indicava que ele ganhava por mês quase R$9 mil. Outro investigado por participação no esquema foi esse homem. Nielsen Souza de Melo foi preso em Mesquita, na Baixada Fluminense. Ele foi levado para a cidade da polícia. Na casa dele, a polícia apreendeu uma pistola. A operação aconteceu em vários pontos do Rio de Janeiro e teve como objetivo cumprir 7 mandados de prisão e 10 de busca e apreensão contra integrantes de uma organização criminosa. Segundo os investigadores, houve um superfaturamento na compra de 9 respiradores mecânicos para combater o coronavírus. Além disso, apenas 4 aparelhos funcionavam. Os recursos foram destinados pela Alerj ao município do Carmo. O ex-prefeito da cidade, Paulo César Ladeira, também faz parte da investigação. Houve busca e apreensão na casa dele. Ladeira chegou a ser preso 2 vezes em 2021. Ele é acusado de fraudar licitações em contratos para a limpeza urbana. Ele também recebia propina, segundo o Ministério Público. Na época, os agentes apreenderam R$130 mil que estavam enterrados em tubos de PVC no quintal do sítio do ex-prefeito. No mesmo ano, 8 pessoas foram presas, entre elas 6 vereadores do município. Na ação desta sexta-feira foram cumpridos mandados de busca e apreensão de prisão também em outros endereços, entre eles no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste da cidade. Os acusados vão responder pelos crimes de corrupção ativa e passiva, além de peculato, contratação direta e ilegal e fraude nos contratos de licitação e lavagem de dinheiro. Vamos voltar ao vivo à cidade da polícia, onde está Jackson Silva, que tem mais informações pra gente. Jackson, até agora você estava com a promotora do caso e o delegado. O doutor Herbert está por aí ainda com você. Agradeço muito a ele. Eu só gostaria aqui, que eu vejo agora a imagem, que eu consegui ver com mais calma os detalhes. A imagem, quem é que está com o doutor Herbert que entra na hora da prisão ali? Quem é essa pessoa? E mais, quando a gente fala de operação, as pessoas em casa têm que entender. Por enquanto, 5 pessoas presas. O que vocês querem dizer com isso? Olá, Isabelle Benito, boa tarde mais uma vez. O doutor já vai falar com você sobre o que você perguntou, mas antes a gente quer falar sobre o destaque desses presos também. Entre esses presos, o delegado e a promotora destacaram o Rui Tomé. Vamos lembrar um pouquinho lá do passado, tá? Ele era assessor da presidência da Alerj em 2020. Na época, quem estava à frente da Alerj era André Ceciliano, do PT. Atualmente, Rui é lotado no gabinete de Andrezinho Ceciliano, deputado estadual, filho de André Ceciliano. Doutor, foi importante ter esse tempo de investigação, quase 3 anos, para identificar cada um. Mas foi uma investigação bastante complicada, né? Bastante minuciosa, né? Sim, minuciosa, desde 2020, quando começou, até a declaração dessa fase, que em princípio é a fase derradeira. Foram 3 anos mais escalonados, né? Porque em 2021, após a primeira fase da operação, esbarramos com telefones apreendidos que demonstravam um gravíssimo caso de contrato de lixo superfaturado. E o contrato podia estar em andamento. Então, demos prioridade a isso. Essa investigação ficou um pouquinho parada por conta dessa gravidade do fato do lixo, e retornamos no final de 2021, após concluir essa operação, que foi denominada Operação Chorume, na qual foram presos vereadores, ex-vereadores, secretários municipais, diversos empresários e ex-prefeito. A partir do retorno dessa ação, que concluímos hoje com êxito, foi possível uma segunda fase da operação, na qual identificamos os demais participantes da organização criminosa, né, que atuou nessa venda de respiradores, e hoje culminou com a prisão deles aí. E, como você falou, o trabalho é minucioso. Boa parte das provas foi obtida através de quebra de sigilos de dados telefônicos, que demanda você apreender o aparelho, manter toda a cadeia de custódia, que é uma coisa para não
macular a prova e fazer extração de dados, que é uma coisa que não é fácil. Os telefones às vezes não estão desbloqueados, é feito por um software que a Polícia Civil tem, o Ministério Público tem também, que extrai imagens, mensagens, aplicativos, histórico de navegação, internet, enfim, histórico de ligações, quase tudo tem um aparelho. É um trabalho lento e que demanda depois do analista um cuidado absurdo também para não deixar passar por nada. Daí esse lapso aí de tempo e a deflagração no dia de hoje. Isabelle Benito. Doutor, muito obrigada, parabéns pelo trabalho, não é fácil, eu imagino que teremos outros desdobramentos ao longo disso, porque é um trabalho em que quanto mais pessoas são presas, principalmente aquelas que ainda não passaram por depoimento, ou assessores, ou pessoas importantes que tem o seu nome ligado, fala, cara, você pode falar isso daí, você não me joga nessa bomba não, ou outras pessoas que possam surgir, a gente vai ter mais coisas a serem faladas por isso. Doutor, muito obrigada, parabéns. Jackson, tá liberado, sextou pra você também, pro doutor não, que eu sei que tem muito trabalho depois dessas prisões. Um abraço, doutor.